aquele aluno quer investir no ensino, né, no estudo de inglês. E então tem alunos assim trabalhando de diferentes turmas trabalhando na mesma peça, porque como o ambiente é no computador, então eu tenho alunos assim da turma 91 trabalhando com alunos da 92, trabalhando com alunos da 93, e eles se encontram dentro do ambiente digital. Trabalho na escrita das peças e é uma coisa diferente, assim, porque no dia a dia a gente trabalha os conteúdos separados e tudo, e na hora da escrever a peça a gente tem que misturar tudo e tem que compartilhar com os colegas também, porque é em grupo, então a gente tem divergência, assim, a gente não concorda em tudo, e a gente discorda, e isso mostra, quando a gente discorda, mostra como todo mundo está trabalhando, está todo mundo envolvido, e a gente tem que buscar uma solução melhor, a melhor solução para resolver aquilo. E aí é interessante ver que cada um tem as suas ideias, assim, e a gente vai botando e a gente vê que nem sempre a nossa ideia é melhor. E é muito diferente porque, assim, no dia a dia a gente fica meio entediado de trabalhar, assim, ficar no dia a dia só falando e decorando coisa. E ali não, a gente tem que aprender mesmo para poder escrever e para fazer a escrita mesmo, porque tem que fazer as falas, tem que fazer tudo assim direitinho, senão não dá certo no final. É interessante ver a interação da gente com os colegas e ver como a gente consegue produzir mais em grupo do que sozinho. Porque em grupo a gente está um ajudando o outro, enquanto sozinho cada um fica com as suas dúvidas no canto. A gente tira dúvidas com o colega. Uma coisa muito interessante, assim, tu atuar na peça porque tu interage mais, é uma coisa mais fora de sala de aula, assim, não é uma coisa convencional, sabe? Tu senta, lê, escreve e aprende. Tu se diverte mais, é uma coisa mais divertida, assim, e, bom, ser o protagonista é meio difícil, porque às vezes acaba sendo meio chato, tu tem que repetir muitas vezes a mesma cena e como protagonista entra sempre. São muitas cenas, você tem que ficar repetindo, às vezes cansa, mas ainda assim é bem melhor do que aprender em sala de aula. Que eu acho assim bem importante essa parte da interação e a cooperação, que o coletivo, a ideia do coletivo que o aluno desenvolve, né? Então, não é porque eu sei mais alguma estrutura na língua inglesa que eu não vou poder interagir com alguém que sabe menos, mas justamente essa diferença que enriquece a minha interação com alguém que sabe menos. Já tenho observado, assim, por exemplo, alunos no laboratório que têm um nível de proficiência um pouco melhor em inglês em relação a um outro aluno, mas em compensação esse aluno tem uma criatividade muito melhor e consegue imaginar aquela história sendo encenada. Então ele entra com esse conhecimento, esse aluno entra com essa ajuda, eles acabam fazendo um trabalho muito interessante, né? Alguns alunos apenas escrevem as peças, outros também atuam, mas todos reconhecem a importância do aprendizado que esse exercício proporciona. O projeto a gente está fazendo, já faz, a partir da metade do ano a gente já está fazendo esse projeto do Drama Club. E eu acho assim que ele foi muito importante assim, para todos, assim, não só alunos como professores, ele foi bastante importante, porque foi tudo um começo, né? Foi a primeira tentativa assim, dos professores para ver como é que podia fazer o inglês com teatro. Eu achei que foi bom assim, porque além de a gente poder fazer assim, falar inglês, a gente vai estar meio que dialogando e tal, então se torna um pouco mais fácil pra gente. Não só uma coisa assim de aula, a gente fazer a aula e vamos fazer isso no caderno, vamos fazer... Não, é uma coisa que a gente vai aprender, entendeu? É uma coisa que vai ficar pra gente. Não só uma coisa assim de pegar, vamos ler isso, vamos apresentar ali e acabou. Tu não vai mais guardar pra ti, entendeu? É uma coisa que tu vai ter pra sempre, então até, digamos, tu vai pra algum lugar, aí tu vai falar alguma coisa em inglês, tu, lembrei daquela peça que eu fiz, essa fala eu falei, sabe? Eu acho que é importante, assim, primeiro tu vai ter que ler um livro em inglês, depois escrever todo ele como se fosse uma peça. Então tem todo um vocabulário, tem todo como é que a gente vai fazer a peça, tem que pensar em várias formas, assim, e depois quando a gente vai fazer no Drama Club a peça, é muito bom, assim, porque a gente vê um trabalho que a gente fez, entendeu? Digamos, o trabalho que a gente está fazendo agora no ALED, outros alunos vão fazer ano que vem uma peça em teatro. Então a gente tem que pensar essas duas formas, né? Então eu acho que as duas são muito importantes. Uma é que tu vai botar no papel tudo que o outro vai ter que fazer no teatro, vai ter que pensar em como é que tá no livro, como é que a pessoa vai atuar, e a outra é tu atuar, entendeu? Eu acho que os dois são muito importantes pra gente fazer, assim, um bom trabalho e tal. Eu acho que é uma experiência nova, porque a gente foge do que a gente sempre trabalha em sala de aula, assim. Porque a gente sempre aprende os conteúdos separados, em cada capítulo da gramática, em cada capítulo do livro. E quando a gente vai construir a peça, tu tem que juntar tudo aquilo que tu já aprendeu
desde tu já aprendeu lá da quinta série, coisas básicas, assim, pra te poder formular, porque usa muitas expressões, às vezes, que se tu traduzir literalmente, não combina, assim, ou então tem outro significado e completamente diferente do que tu quer falar, assim. É uma coisa bem diferente, né? Porque tu, mesma coisa, assim, é sempre, às vezes, tu não consegue aprender direito. E quando tu trabalha com uma coisa do dia a dia, que é o computador, assim, que tá sempre presente, a gente acaba entendendo mais, às vezes, e atribuindo novo vocabulário, novas expressões. Foi muito interessante pra mim, porque o vocabulário a gente aprendeu bastante coisa. A gente aprendeu a fazer o trabalho coletivo e também a gente aprendeu a ensinar bastante. E agora, como eu estou fazendo de novo Web Writers, é muito interessante porque a gente já tem noção de como fazer uma peça ligada a dramaturgias. Tanto o Drama Club quanto o projeto dos Web Writers eu acho importante e interessante na prática do inglês com a peça de teatro. Porque no meu caso eu nunca tinha feito uma peça de teatro em inglês e eu achei interessante porque tu pode juntar a atuação com o modo de falar inglês, porque a gente vê muitas vezes os filmes em português e se sente diferente. E isso a gente viu também, que o modo de a gente se expressar em inglês é diferente do jeito que a gente se expressa em português, mas também tem as suas características que se igualam. E eu achei interessante porque eu aprendi muito a falar inglês, porque eu tinha dificuldade na língua inglesa. E eu aprendi no projeto coletivo, trocando ideias com meus colegas, falando e para me expressar em inglês nas diferentes formas. Eu não fazia, só fiz 2 anos de curso fora, e isso me ajudou muito no fato de eu aprender mais a língua inglesa. Com um forte caráter artístico, os projetos Drama Club e Web Writers se apresentam como novas possibilidades didáticas, ampliando de forma dinâmica e criativa os horizontes do conhecimento. Ao contrário do que ocorre em uma sala de aula tradicional, onde a comunicação se esvaece, tudo o que é colocado ali dentro do ambiente digital a LED permanece. Isso favorece muito não só a interação, mas a reflexão, porque a reflexão sobre a própria produção, né, do aluno, como a reflexão sobre a produção alheia, né? Então, às vezes em novos patamares diferentes do seu, né? E a volta à sua produção anterior. Então, é todo um processo, né, que se perde numa sala de aula tradicional, porque a fala, ela não permanece. Isto está proporcionando aos alunos aqui do ensino médio do aplicação, envolvidos no projeto, uma nova dimensão de aprendizagem, né? Porque eles estão conseguindo, cada um deles, participar no seu próprio ritmo, né? E dentro da sua área de capacidade de desenvolver, então, de produzir e de interagir em inglês. Embora os documentos oficiais já garantam, desde a Lei 5692/71, a obrigatoriedade da educação artística, ainda é muito precário o trabalho com arte dentro das escolas. Claro que no colégio de aplicação a gente tem uma realidade um pouco diferenciada, um pouco privilegiada, em função do espaço, do tempo e dos profissionais especialistas que nós temos para trabalhar. Na nossa escola, de 5ª a 8ª série, eles têm 6 períodos de artes, sendo 2 de artes visuais, 2 de educação musical e 2 de teatro. Pouquíssimas escolas, eu tenho notícia, que podem oferecer esse tipo de disciplinas de áreas de conhecimento obrigatoriamente dentro da sua grade curricular. E isso é um ganho indiscutível para os seus alunos. Porque, além de trabalhar a sensibilidade, a gente consegue trabalhar uma outra forma de perceber e de se expressar, de se comunicar, enfim. Existe todo um processo de humanização
dentro da escola quando se privilegia a arte. Além de estimular muito o pensamento imaginativo, e no momento que a gente estimula o pensamento imaginativo, a gente constrói inteligência, a gente trabalha com hipótese, a gente trabalha com imaginação, a gente trabalha com o pensamento abstrato, e esse pensamento abstrato ele é super importante para a construção de conceitos em todas as áreas de conhecimento, matemática, linguagem, enfim. Ainda tem, dentro da arte, em especial no teatro, o componente da socialização. Jamais se faz teatro sozinho. Mesmo quando se faz um monólogo, no mínimo a gente tem o público para interagir. No mínimo a gente tem o personagem com o qual interagir e jogar. Então, essa questão da socialização, do trabalhar em grupo, o meu trabalho influencia no teu trabalho, é uma aprendizagem que se faz e que não tem preço. O Colégio Aplicação da URGS está localizado na Avenida Bento Gonçalves, 9500, no campus do Vale. O telefone para contato é o 3316 6996.